Palavra do Senhor, Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 12. Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Meu nome é Fábio Nogueira e eu estou aqui para impartir convosco palavra e verdades imutáveis da santa e bendita palavra de Deus. Shalom. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo em que está muito evidente que o nosso Messias está prestes a voltar. Existem coisas e palavras que são proféticas que têm 2 aspectos. Um aspecto imediato, histórico, e um aspecto profético. Esta palavra especificamente de Zacarias, capítulo 4, é a revelação de uma visão que ele teve, nomeadamente a 5ª visão que ele teve, que mostrava um candelabro de ouro e 2 oliveiras. E quando eu estava orando ao Senhor sobre o que impartir, qual era o próximo shofar, qual era a próxima indignação que o Senhor queria que eu abordasse aqui com vocês para meditarmos sobre o tema, para trazer para o objeto da nossa meditação e oração, clamando pela misericórdia de Adonai sobre a terra. Ele falou-me claramente uma coisa: tudo aquilo que o inimigo, o opositor do Senhor, nesse tempo tem colocado como ridicularizado, é aquilo a quem nós temos, ou aquele é o objeto da nossa oração, da nossa concentração, da nossa meditação. Observe que o inimigo, ao longo de muito tempo, ao longo da história, ele vem profanando gradativamente algumas coisas importantes, como nós falamos num dos nossos vídeos aqui, em relação ao Shabat, em relação ao cumprimento da lei. E isso foi tão grave e tão sério que ele conseguiu, de maneira sorrateira, fazer com que os próprios filhos de Deus rejeitassem a palavra que está escrita e revelada. Ele entrou de uma maneira sorrateira, trazendo um falso entendimento de que parte do que está na palavra de Deus não serve para a nossa vida no tempo atual. A palavra do Senhor é clara em revelar que ele é o alfa e o ômega, ele é o início e ele é o fim. E quando Yeshua se manifesta diante dos homens, ele diz que ele é o verbo que se fez carne, que estava com Deus no princípio. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Portanto, a palavra, o verbo que se fez carne, estava relacionando de que ele é a palavra de Deus manifestada corporalmente em carne nos nossos dias. Para quê? Para dar-nos o exemplo de como conduzir a nossa vida convenientemente para adorar Adonai. Então, desde o princípio, aquele que é o enganador, aquele que é o pai da mentira, ele vem introduzindo conceitos, ele vem introduzindo passagens e mais passagens de tempos e estações em que ele vai introduzindo gradativamente o joio no meio do trigo. O próprio Senhor, o nosso Messias, Yeshua, disse que havia um tempo que o joio, mesmo estando no meio do trigo, esperava-se até que a colheita estivesse pronta para ser feita, para depois colher somente o trigo e deixar o joio para ser queimado. Queridos, nós temos aqui uma palavra profética que o profeta Zacarias revelou um aspecto imediato e revelou um aspecto vindouro, que, creio eu,
e alguns outros irmãos que compactuam dessa ideia de que estamos muito próximo do tempo do fim, que esta palavra profética em nossos dias fazem muito sentido. Observem, eu estou falando de que nós devemos atentar e voltar os nossos corações e orações para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de forma especial. E observe, qual é a sinalética de que devemos dar atenção a alguns aspectos da parte de Deus sobre nossas vidas. Ontem, quando eu estava meditando, o Senhor falou comigo: filho, tudo aquilo que o opositor, que Satan se levanta para colocar como algo ridículo, colocar como algo distorcido, colocar como algo a ser afrontado, é o que eu tenho especial atenção. Observe que na nossa geração existe uma ridicularização do padrão do Abba sobre família, sobre trabalho, sobre finanças, sobre religião. Observe que tudo que engloba algo que é importante na cultura do reino dos céus, o inimigo das nossas almas tem entrado para deturpar, entrado para profanar. A família está sendo atacada. A família convencional, pai, mãe e filhos, este formato está sendo atacado. Este formato está sendo profanado. Nunca se viu em toda a história da humanidade algo que se levanta de maneira tão terrível para deturpar o princípio da família. Nunca se viu em toda a história da humanidade algo que se levanta para deturpar as instituições religiosas, pseudo-religiosas. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando o Eterno falou comigo acerca deste tempo do fim, ele disse que dentro dos 5 ministérios, existem 2 ministérios específicos que serão muito importantes para os dias do fim, porque são ministérios de preparação, não são ministérios de estabilização. Estabilização, você tem alguns ministérios que sempre estiveram em evidência. Nós, ao longo dos anos, ouvimos muito tempo falar, pelo menos até 10 anos atrás, ouvíamos falar muito sobre o pastor, sobre o evangelista e sobre o mestre. E havia meio que um sigilo, havia meio que uma cautela para se falar do profético e do apostólico. E não se falava muito disso. Até 10 anos atrás não se falava muito disso. Mas de uma hora para outra, virou-se uma chave, dada a necessidade dos tempos vindouros, de se reconectar com essa estrutura apostólica e profética de maneira séria. E aí sim, o inimigo das nossas almas começou a profanar essa classe ministerial, a profanar esse grupo de pessoas que estariam ali no tempo do fim, com a importância devida para o arregimentar do povo de Deus no tempo do fim. Observe, querido, esta palavra profética de Zacarias foi explicada por aquele que trazia a revelação para ele, que os 2 ramos que estavam sobre aquela estrutura da visão, em que havia algo que brilhava, um candelabro intensamente brilhante, aceso, bem posicionado, que representa as 7 manifestações dos Espíritos de Deus em evidência. Nós podemos ler isso em Isaías capítulo 11. O Senhor estava falando através dessa visão para ele que haveria uma categoria específica que seria o provedor de um óleo que manteria essa manifestação completa de Deus acesa no tempo do fim. Para um processo imediato, ele apontou para 2 homens que haviam historicamente naquele momento em que Zacarias estava, que era Zorobabel, representando o governo, e o sumo sacerdote Josué, representando o sacerdócio. No entanto,
nós trazendo essa palavra para este momento em que estamos vivendo, trazendo para um contexto profético do tempo do fim, nós vemos o governo representado pelo ministério apostólico. Nós vemos um sacerdócio representado pelo sumo sacerdote Josué. O profético está aí representado. Não, Fábio, é apenas o sacerdócio. Não. É um profético porque o sumo sacerdote Josué, se você voltar na revelação do capítulo 3, a qual Zacarias está falando sobre o sumo sacerdote Josué, ele mostra que o sumo sacerdote Josué é tomado pelo Senhor como um tição tirado pelo fogo, ele é limpo, trocado as suas vestes, colocado um novo turbante de autoridade, e o Senhor dá instruções diretas a ele, dizendo que se ele cumprir um plano, um propósito, uma dedicação específica, ele vai ter livre acesso às regiões celestiais. Então, na sequência dessa revelação, ele traz a revelação do candelabro, do vaso, dos 7 tubos e das 2 oliveiras. Nesse momento, nós temos um entendimento muito fechado, completo, que revela que esses 2 homens, essas 2 oliveiras, essas 2 movimentações apontam diretamente, de maneira profética, para o apostólico e para o profético. Nós estamos vivendo um tempo onde existe uma deturpação pública, onde existe uma profanação pública, onde homens auto-intitulados apóstolos, até com jeito afeminado, estão aparecendo nas redes sociais, falando asneiras, falando bobagens, se colocando em situações terríveis. Isto é uma profanação daquilo que o Senhor quer fazer. Sabe por que o inimigo faz isso? Porque surge essas coisas na nossa época, é para descredibilizar o que Deus vai fazer através de um apostólico que se posiciona segundo aquilo que o Eterno já determinou na sua palavra. Apóstolo, você que é um homem chamado por Deus para ser o ministério que toca todos os ministérios, tome bastante atenção. É um tempo de emendar os vossos caminhos. É um tempo de você voltar para a palavra. É um tempo de você projetar os próximos passos pela voz profética, olhando para aquilo que o Senhor colocou na palavra para que os filhos de Deus obedecessem. Não é para você desviar o rebanho. Cuidado, muito cuidado. Yeshua disse que se você ou qualquer pessoa fizer tropeçar um dos pequeninos dele, melhor seria que fosse amarrada uma pedra de moinho muito pesada e você fosse lançado no mais profundo mar para morrer. Profeta, você que está nesse tempo, entendendo uma chamada, entendendo uma convocatória da parte do Eterno, emendai os vossos caminhos, não fale do seu coração, não fale de você mesmo, use a santa e bendita palavra, volte-se para a Escritura, tenha ela como mapa e termômetro para as suas conjecturas proféticas. Una-se ao Eterno através da obediência. Quer receber palavras novas? Comece a obedecer ao Eterno. Pare de ser um glutão, pare de ser um beberrão, pare de tirar proveito do dom que o Eterno colocou em você. Seja um homem íntegro, seja uma mulher íntegra, seja a pessoa a qual o Senhor tem condições de usar sobre a terra. Sabe por quê? Deus não usa desobedientes. Ele dá o dom sim, ele chama você para perto sim, mas no tempo do fim haverá uma palavra, haverá uma motivação, haverá um foco, e esse foco está 100% ligado à convocatória para o arrependimento, 100% ligado à convocatória para a obediência à palavra do Eterno.
Deus não mudou, meu amado. Deus não mudou, minha amada. Deus é o mesmo da eternidade à eternidade. O Senhor colocou uma voz profética desde o início. Se você vê de Gênesis a Apocalipse, a voz é a mesma, chamando o povo para a obediência. Apóstolo, se você olhar para a palavra, seguindo os passos do rei Davi, quando estava alinhado com o Pai, todas as vezes que se levantava alguém com o propósito de governo sobre a terra. Sim, este é o propósito do apostólico, é governar a noiva do Senhor, é governar os passos dos filhos de Deus, é protegê-los do inimigo, é criar a melhor estratégia para armazenar alimento, é criar a melhor estratégia para proteger belicamente os teus filhos. Sim, quando Deus levantava um novo rei, ele apontava para Davi quando estava nos seus melhores dias e dizia: se você fizer segundo teu pai Davi, obedecia os mandamentos, fazia o que devia ser feito, orava ao Eterno continuamente, copiava e reproduzia na sua vida os mandamentos de Adonai. Apóstolo, esse é o seu chamado, é evidenciar um governo obediente, é evidenciar um governo que exalta a palavra, é evidenciar um governo que lembra-se do Eterno todos os dias, que lembra-se do Eterno semanalmente pela festividade do Shabat, sem abandonar a prática da obediência ao Eterno, sem abandonar a prática de ser o exemplo perante o Rei. Sim, existem muitas práticas que você deve fazer. Você deve orar. Yeshua falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, é verdade. Mas mesmo orando sempre, nunca esmorecendo, Yeshua não deixou de cumprir os mandamentos de Adonai. E Yeshua não deixou de cumprir aquilo que estava escrito. Ele disse que não veio abolir a lei, ele disse que veio para cumpri-la. E ele disse que eram perpétuos os seus mandamentos, sim. Ele disse isso quando falou que não passaria o céu e não passaria a terra. E a palavra do Senhor permaneceria. A palavra do Senhor é perpétua de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Eterno já nos deu para obedecermos. É simples, meu amado irmão. É simples, minha amada irmã. Você que é um líder, você que é um pastor, você que é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, voltem-se para Adonai. Lembrem-se que a palavra já está completa. Não inventem métodos. Não procurem métodos. As festividades que você deve comemorar não é o aniversário da sua igreja. O Senhor falou para se comemorar os seus memoriais sacros. Não é para você deixar de celebrar a alegria que você tem de ter uma igreja, de ter um povo, de ter uma festividade, de ter uma campanha. Sim, não é necessário você abrir mão disso. Mas tome especial cuidado a olhar para aquilo que Adonai colocou como mandamento perpétuo. Não se esqueça do Senhor. Você faz um memorial na sua igreja pelo menos uma vez por mês. Este memorial da Santa Ceia, o Senhor falou para fazermos quando revelou em Êxodo Páscoa. Quando revelou em Levítico Páscoa, que ele queria que fosse um santo memorial. Paulo pessoalmente não esteve com Yeshua de forma carnal. Ele esteve com Yeshua de maneira revelada. Ele esteve com Yeshua de maneira sobrenatural quando caiu naquele caminho em Damasco. Preste atenção, meu amado. Nós usamos o texto de Paulo, que diz que pelo que recebi do Senhor e vos entreguei, ele está falando da parte que cabia a ele como um doutor da lei, como um homem que conhecia a fundo a palavra do Senhor e praticava os seus mandamentos. Paulo estava dizendo que ele entendeu o que Yeshua fez naquela noite que foi traído. Quando ele fez aquela ceia, ele estava dizendo: queridos, eu estou cumprindo o propósito do Pai, eu estou obedecendo. Amado, amada, presta muita atenção. E Yeshua ensinou aos seus discípulos a praticar o que a Bíblia falava.
A gente tem um texto que fala: quando vides um homem com um cântaro na mão, Yeshua não estava se referindo a nada físico. Yeshua estava se referindo, sim, a físico, mas aquilo que se via no céu. Ele estava apontando para um sinal, para uma revelação, para dizer o lugar. Aqueles homens foram instruídos por Yeshua. Infelizmente, a nossa tradução é pobre. O português, embora seja uma língua muito rica, embora seja uma língua maravilhosa, cheia de detalhes e pormenores, quando os autores, os tradutores desse, não autores, mas tradutores desse texto sagrado para nós, colocaram essa escritura nas folhas, nos papéis, eles não tiveram atenção a entender o aspecto místico dessa revelação. Eles foram bastante literais. Graças ao Senhor, graças ao Eterno, existe a Ruach HaKodesh, o Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que é a sabedoria, segundo Provérbios capítulo 8, que revela a vontade do Eterno, que revela aquilo que o Eterno quer nos mostrar. Querido, querida, tomem especial atenção. Você que é chamado para o apostólico, você que é chamado para o profético, este é um tempo em que esse ministério vai brilhar, porque ele é quem vai prover o azeite, o fluir do Espírito Santo, para que haja plenitude na sua casa, para que haja plenitude na casa do Senhor, para que haja plenitude nas ruas, para que se cumpra o propósito eterno. O céu não mente. Deus já estabeleceu algo que os anjos estão cantando, que o Senhor é santo, que Ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da glória dEle. Seja você um instrumento de atração do cumprimento dessa palavra. Jeremias 33:2 diz que o Senhor faz as coisas, Ele as forma para depois as estabelecer. Seja você o motivo pelo qual Adonai escolhe estabelecer a vontade da terra cheia da glória dele. Seja você, profeta, o motivo pelo qual Adonai encontra legalidade para estabelecer o enchimento da terra. Seja você, profeta, um instrumento de Adonai para trazer o povo para a observância da palavra. Seja você, apóstolo, aquele que implementa essa observância numa vida prática, onde os homens voltam-se a obedecer a Adonai como ele pediu. O Senhor deixou as suas ordenanças, o Senhor deixou os seus decretos, o Senhor deixou os seus valores para que os seus filhos, como guardiões do fogo, continuassem a conduzir esta chama acesa pela terra. Nós temos a oportunidade de revelar o propósito eterno através do nosso testemunho particular. As duas oliveiras que vertem o azeite, as duas oliveiras que mantêm a estrutura toda completa, cheia, derramando óleo para as 7 lâmpadas, para as 7 manifestações de Deus na terra, são os ministérios apostólico e profético. E é por isso que o diabo está levantando uma horda maligna para mentira deles, para levantar pessoas autoproclamadas apóstolos, autoproclamadas proféticas, para ridicularizar esse ministério, para ridicularizar esse dom, para ridicularizar esta convocatória para o tempo do fim. Tome especial atenção e não esmoreça na busca pela obediência. Tome especial atenção e não esmoreça na busca por adorar o Senhor da maneira como Ele quer ser adorado. Não acabou. Shalom.